E, Ananda, você traz pra gente também que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter na prisão o Robinho, condenado por estupro. Até, é pelo menos isso, né? Manter na prisão um estuprador. É ele que está preso, Mayara, Nayanda, desde 2024 em Tremembé, em São Paulo. Agora recebeu essa nova atualização feita pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu, que formou maioria para mantê-lo preso. Essa prisão aconteceu depois que o STJ homologou a decisão da Justiça italiana. Até agora, 6 dos 11 ministros do STF votaram para que o ex-atleta continue preso. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou a favor da defesa. Os advogados pediam a soltura, alegando a lei da migração, que é usada para homologar a sentença criada depois do crime, mas o relator, Luiz Fux, considerou que a defesa tentava reabrir uma discussão já encerrada. O Robinho foi condenado, para a gente relembrar, em 3 instâncias na Itália pelo estupro de uma jovem albanesa em 2013. A decisão final saiu no ano de 2022. O pedido de extradição feito pelo governo italiano foi negado, já que o Brasil não extradita cidadãos natos. Com isso, o caso foi enviado ao STJ, ao Supremo Tribunal de Justiça, que determinou o cumprimento da pena em território brasileiro. Tá aí, é importante, né, a gente ter esse diálogo, manter o Robinho preso. Infelizmente, não são exemplos seguidos, porque a gente tem aí o exemplo claro também, né, Nayana, do Daniel Alves, jogador, no mesmo caso, tem ali todas as provas materiais e provas de câmeras em que ele cometeu o crime de estupro e ele está em liberdade desde março de 2024. Então a gente tem aí contradições, mas pelo menos o Robinho, que a gente sabe, foram veiculados áudios horríveis, né, do caso do Robinho, onde ele debocha da situação, debocha do estupro junto com os amigos. Então provas materiais estão ali e pelo menos nessa situação ele teve a sua prisão mantida, né, Nayana? Nem tudo está perdido, Mayara Dias, nem tudo está perdido, Ananda. Muitas vezes o coração do brasileiro sempre tem aquele sentimento de que a justiça ela não acontece no nosso país. No fundo, a gente traz essa revolta de que a nossa justiça é lenta demais, de que não pune quem realmente precisa ser punido. É um sentimento de que quem tem dinheiro consegue se sair. Mas quando a gente vê uma situação como essa, um atleta que teve os melhores advogados, condenado em 3 instâncias em um outro país, chegando ao Brasil para cumprir a pena, não teve facilidade e vai seguir preso, cometeu um crime terrível. Eu confesso que me dá uma certa satisfação de ver que a justiça está agindo sim, que nesse caso ela está acontecendo, que fique preso, que pague pelo crime que cometeu e que reflita e que mude, porque um crime de estupro feito da maneira que foi e ainda com todo um deboche depois do acontecido, com falas terríveis, não pode ficar impune, Mayara, e até para que outras situações sejam inibidas. O crime de estupro é um crime terrível. Imagina a situação como essa, um atleta de renome internacional, com toda uma carreira, fazer uma coisa como essa, um crime como esse, precisa responder, independente de quem seja. Então eu estou satisfeita de ver que a justiça brasileira está posicionada da maneira correta e ele vai permanecer atrás das grades. Verdade, como você falou, né? Um atleta renomado, ele tem dinheiro, tem suporte, pode contratar o melhor advogado, deve estar, inclusive, com os melhores advogados, mas, enfim, é bom que sirva como exemplo. A gente vê muitos casos parecidos com esse nicho, né, de jogadores de futebol, que são aquelas pessoas aqueles homens que têm uma ascensão na vida muito rápido e acham que dinheiro compra tudo, né? Inclusive, até a impunidade. Pode violar as mulheres. Vários casos nós tivemos aí, inclusive tem ainda o caso que aconteceu no passado, que foi o caso do goleiro Bruno. Sim. Que tem toda a situação de um corpo que nunca apareceu, da Elisa Samúdio. Enfim, são situações que precisam ser vistas, ser olhadas e que você entenda que independente do dinheiro que você tem, você não é o dono do mundo.
E o Brasil é um país que tem sim leis e que essas leis possam ser rigorosas em casos como esses, não é isso, Maiara? Isso mesmo, que fique preso por um bom tempo, não siga aí exemplos como do Daniel Alves, como do próprio goleiro Bruno, que também já está solto, vivendo a vida normalmente, enquanto a mãe da Elisa Samúdio nunca achou sequer o corpo da filha para conseguir enterrar, né? Ter um enterro digno aí. Ananda, muito obrigada pelas suas informações. Mais